Primeira semana de retomada da atividade econômica na região é marcada pelo otimismo dos empresários, com as vendas e consumidores satisfeitos com as medidas de segurança adotadas para evitar o contágio do coronavírus. Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, prevê retomada do turismo. Praia de Maresias é escolhida para a reabertura de hotéis, pousadas e restaurantes. Em São José dos Campos, Poder Público anuncia a reabertura do Parque da Cidade. O local deve passar por adaptações para receber os visitantes. E tem mais live solidária neste fim de semana. Desta vez, quem comanda a iniciativa é o cantor Peleco. Durante a transmissão, internautas vão conseguir destinar doações a instituições da região que cuidam de pessoas em tratamento contra o câncer. Sexta-feira, 5 de junho. O Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. Conforme prevê o plano de retomada das atividades não essenciais na fase 2, o comércio que reabriu as portas esta semana na região vai ficar fechado neste sábado e domingo, incluindo shoppings. Mesmo assim, comerciantes de Taubaté e São José dos Campos avaliaram como positivo esses primeiros dias de flexibilização. E quem foi às compras também aprovou o cumprimento das medidas restritivas e de higiene. Ainda de portas fechadas, já tinha gente na fila aguardando a abertura do comércio na região central de Taubaté. Esta foi a primeira vez da Margarete de volta às compras depois da pandemia. Aproveitou para fazer uma parada em uma loja de calçados no intervalo da consulta médica. Eu acho que os comerciantes estão sendo bastante cuidadosos com a questão de quantas pessoas podem entrar no estabelecimento. Quando você chega, tem a higienização com álcool gel logo na entrada, né? Se tomar as medidas necessárias, tomar as precauções, eu acho que dá sim para ser retomado, para ser uma abertura do comércio consciente, né? Nesta primeira semana de retomada da atividade econômica, o Marcos também aproveitou a reabertura gradual. Conta que veio comprar um calçado por necessidade e que avaliou bastante o local antes de entrar. Antes de entrar na loja, a gente verificou se não tinha muita gente no local, né? Aí fomos, guardamos o carro, viemos até a loja porque realmente foi necessário. Nesta loja, por exemplo, os cuidados são permanentes. Luvas são oferecidas aos clientes, assentos interditados para manter distanciamento, quantidade de pessoas reduzida e o uso de máscaras é obrigatório. E com todas as medidas de cuidado e segurança, segundo o gerente, o resultado foi positivo nas vendas desta semana. Na segunda-feira, né, a expectativa nossa era muito grande, né, em questão movimento, como também acredito que dos consumidores, dos clientes, né, que deu um alvoroço, veio bastante gente na loja, né, e foi bem, sim, surpreendeu até, né. A expectativa nova é que a gente chegue aí, nessa semana agora que vai entrar do Dia dos Namorados, pelo menos de 60% a 70% do que vendeu no ano passado. Aos poucos, o movimento reflete na retomada do emprego. Do total de 22 funcionários, 14 retornaram ao trabalho. O restante continua com os contratos suspensos. Mas a boa notícia é que 2 já voltaram à atividade. Estamos otimistas. A gente até trouxe mais 2 vendedores, né, que estavam sob suspensão, porque realmente surpreendeu um pouco aí, bastante até, né, o movimento. E a gente está bem otimista, sim. Esta outra loja no centro de Taubaté espera recuperar parte das perdas nos próximos dias. Desde segunda-feira aberta, a retomada foi tímida, mas as vendas nas redes sociais foram fortalecidas. Nós ficamos muito felizes com essa retomada, né? Com essa possibilidade dessas tentativas de venda com a porta aberta. Mas ela está muito fraca ainda, o nosso delivery ainda está forte. É isso que está nos ajudando a vender. De maneira geral, os comerciantes avaliaram como positivo o resultado da retomada da atividade econômica nesta semana. Em São José dos Campos, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial da cidade fez um levantamento que apontou que mais de 80% dos comerciantes avaliaram como positivas as vendas e que até ultrapassaram as expectativas. Algumas lojas, inclusive, estão trabalhando com agendamento para as lojas que vendem roupas para bebê e para mulheres grávidas, estão trabalhando com agendamento, um controle muito grande de cada uma delas, mas a segunda-feira, inclusive, nós imaginávamos que a retomada fosse ser bem mais lenta, mas como as pessoas acho que ficaram muito tempo em casa
e no momento em que pôde sair, acabaram indo para a rua e foi aquele efeito que todos nós vimos, aquele movimento grande no calçadão ali da Rua 7. E para alavancar ainda mais as vendas, o setor aguarda a liberação do comércio em São José dos Campos, na Rua 15 e 7 aos sábados. Esse sábado agora não vai poder ser aberto, mas dependendo de como for a análise da movimentação das pessoas ali durante esses dias e esse sábado agora, pode ser que na próximo sábado seja aberto, porque inclusive os comerciantes disseram que sábado é o melhor dia de vendas para eles. E se puder abrir algum horário só durante o sábado, não precisa ser o sábado todo, mas que tenha, por exemplo, das 10 horas da manhã até as 17, 18 horas, para que eles possam estar efetuando as vendas ali de final de semana, principalmente agora no Dia dos Namorados. E a Prefeitura de Lorena publicou um novo decreto nesta sexta-feira que altera o horário de funcionamento das atividades não essenciais na cidade. Pelas novas regras, o comércio em geral, imobiliárias, escritórios, concessionárias e lojas de veículos podem abrir de segunda a sexta-feira apenas da 1 às 5 da tarde. O shopping também não vai poder funcionar aos finais de semana e feriados e o horário de atendimento de segunda a sexta será das 2 da tarde às 6 da noite. Em Cruzeiro, a Justiça determinou que a Prefeitura obedeça às regras definidas pelo governo do estado na retomada da economia na cidade. A liminar atende pedido do Ministério Público, que contestou o decreto municipal que autorizou a abertura dos estabelecimentos com 30% da capacidade e por 9 horas seguidas, enquanto a regra estadual prevê apenas 20% da capacidade e expediente de até 4 horas. A preocupação do MP é com a capacidade hospitalar, já que Cruzeiro tem apenas 10 leitos de UTI e é referência em saúde no Vale Histórico. Em nota, a Prefeitura disse que vai acatar a decisão e publicar um novo decreto. No litoral norte, após a flexibilização do comércio, São Sebastião deve retomar as atividades turísticas em Maresias, ainda nesse mês com a abertura gradual de hotéis, pousadas e restaurantes. Direto da rádio Band Vale FM 98,5 do litoral norte, o repórter Conrado Balucci tem as informações. O litoral norte terá um dos seus principais polos turísticos funcionando ainda neste mês. Maresias vai reabrir as portas para o turismo a partir do dia 15 de junho. Pousadas, bares, restaurantes, espaços para casamentos, todo o comércio em geral voltará a operar logo neste mês a partir do dia 15. Ainda não há uma data marcada especificamente, mas o protocolo rege que a partir deste momento os comércios poderão voltar a realizar as suas atividades. Desde o dia 19 de março, todos esses setores estavam fechados, aderindo à questão da pandemia, à questão dos cuidados com o isolamento social. Por isso, a curva diminuiu no bairro de Maresias e foi possível, então, a retomada na economia nestes setores. São Sebastião tem 67% na taxa de isolamento social, é a cidade que lidera neste quesito em todo o estado de São Paulo. Hoje, são 375 pessoas com Covid-19 confirmadas, mas 263 destas estão recuperadas da doença. Vale lembrar que as praias de São Sebastião seguem abertas somente de segunda a quinta-feira para a prática de esportes individuais. De sexta a domingo, o acesso a estes locais continua restrito. Caraguatatuba, no litoral norte, confirmou hoje a 10ª morte por Covid-19 em moradores da cidade. Segundo a prefeitura, o paciente era um idoso de 77 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde Estela Mares e tinha histórico de doenças pré-existentes. Piquete também confirmou a primeira morte por coronavírus. O paciente era um comerciante na cidade e estava internado na Santa Casa de Cruzeiro. Só hoje, São José dos Campos confirmou 50 novos casos de Covid-19 e soma agora 1.116 pacientes diagnosticados com a doença, além de 45 mortes. Depois do intervalo, no Dia Mundial do Meio Ambiente, um papo sobre as mudanças nos nossos hábitos para o pós-pandemia e os efeitos disso na natureza. Hora certa para você, 6h59. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.